e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do processo de criação de um hand lettering. Então, eu já postei essa arte no meu Instagram, se você quiser conferir lá como ficou, @ivnacorreia. E eu trouxe aqui para vocês o processo, né, as etapas de criação dessa arte. Então, desde o esboço até a finalização dessa arte, todo o processo que envolve para a gente poder criar um hand lettering. Então aí eu já comecei esboçando, né, a minha frase. Eu peguei essa frase no Pinterest e essa parte de criação, essa parte de rascunhar a frase a parte que mais te dá liberdade criativa. Então você pode dispor as letras com 1000 maneiras diferentes, com várias fontes diferentes, do tamanho que você quiser. E aí eu tô usando um caderno pontilhado que vai me ajudar muito nessas letras bastões que eu tô fazendo agora. Então, quando eu faço a letra cursiva, eu faço um traço para eu me orientar, porque são letras que não vão estar em linha reta. Mas quando eu faço a letra bastão, principalmente essas letras que eu usei, que são letras mais retas, então o pontilhado do caderno ele vai me ajudar ainda mais do que quando eu faço essa letra cursiva, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, vocês podem ver que eu tracei uma curva para que eu conseguisse me orientar durante a escrita dessa palavra. Depois que eu fiz as letras bastões, eu vou passar uma sombra, né? Como se eu estivesse, né, aplicando ali uma sombra em todas as letras bastões. Eu não apliquei na letra cursiva, só na bastão. Então, eu fiz uma sombra dupla. O que é essa sombra dupla? É quando eu traço duas linhas, simulando a sombra, simulando que essas letras estivessem debaixo de uma luz. Então, ali, eu quis subir um pouco mais o T e o H, porque eu achei que a sombra, né, debaixo das letras estavam muito próximas do E e do N. Então, eu quis subir um pouco mais essa letra. E, gente, o rascunho é o momento de você apagar mesmo, é o momento de você testar. Aí eu paro, penso, vejo se tá bom, se não tá. Aí eu tô achando que tem muito espaço entre o T e o H e o E e o N. Então eu vou aproximar mais essas duas letras. E o T e o E, elas são letras muito flexíveis. Então eles me dão essa possibilidade de poder só aumentar um pouquinho a perna deles e eu consigo juntar mais essas duas letras. Então é isso que eu tô fazendo agora. Então eu juntei mais, porque eu achei que estava um espaço muito grande entre as duas, e aí talvez não teria ligação, né, que eu estivesse querendo. Aí eu vou descer um pouquinho o H da palavra de baixo, para não ficar tão colado. Tô forçando um pouco o traço para vocês conseguirem ver, né, o processo de rascunho. E aí eu vou arrumar esse sinal. Depois eu apaguei, porque eu achei que tinha muita linha junta, e eu resolvi fazer essa bastão simples. Chegou a hora de passar a caneta. Então, depois que você já rascunhou, depois que você já definiu como você quer a sua frase, como você vai ter a disposição de todas as palavras que você conseguiu tirar da mente, passar para o papel, você vai passar a caneta por toda a sua frase. Então, aí eu escolhi a 08 da Micron, da Sakura, e eu adoro essa 08 para contornar. O traço da 08, ela é bem grossa, e eu gosto bastante porque ela delimita bem os traços das palavras. Então, eu uso a 08 para contornar tanto a letra cursiva, né, quanto a bastão simples, quanto essa maior. Então, eu passo a 08 por toda a frase e depois eu venho com a mais fina, que seria a 03. Então, ali onde eu fiz a sombra, que, né, que seria o detalhe, né, que eu não quero que chame tanta atenção quanto a letra, eu passo a 03. E aí, como eu fiz uma sombra dupla, eu vou passar essa sombra mais grossa e depois eu vou dividindo essa sombra ao meio, né, para ficar duas sombras. Então, ali agora eu vou dividir toda essa sombra que eu fiz nas letras, para que eu consiga ter esse efeito de sombra dupla. E aí é bom você ter o discernimento de usar as pontas das canetas para isso.
para que você consiga esse efeito. Agora chegou a parte mais demorada do hand lettering, a parte que mais dá trabalho, preencher essas letras. Então, como aí eu fiz um traço mais simples, agora eu vou usar o fake brush, que é quando você aplica o depois de você traçar a letra. Então, eu fiz um traço mais simples, e agora eu vou usar a técnica do fake brush para engrossar toda vez que o traço desceu. Então, ali eu vou pegar as letras e cada vez que o traço desce, eu vou engrossar. Vocês devem estar cansados de escutar isso, né? Quem acompanha já o mundo do hand lettering, é a primeira coisa que a gente escuta, é a primeira coisa que a gente tenta aprender, né? A fazer o brush. E aí eu vou usar o fake, né? Porque eu fiz um traço simples. Para engrossar, para fazer o preenchimento dessas letras, eu não uso as canetas da Micron. Eu uso uma caneta bem mais barata, uma caneta simples da Molin. É uma caneta preta de gel da Molin. E é uma caneta ótima, ela preenche super bem. Ela não deixa espaço em branco e eu não preciso ficar ali em cima horas e horas tentando preencher aquele espaço. Esse momento agora de fazer o preenchimento é o momento de você consertar a maioria dos traços que você fez que você não tá gostando tanto. Então, se tem ali, por exemplo, um traço que ficou mais grosso ou um traço que ficou torto, você vai ter oportunidade, pelo menos nos traços que descem, você vai ter oportunidade de consertar esse traço. Então, ali você vai poder engrossar e vai poder tampar isso com a caneta. Então, vantagens por isso também. O que eu acho difícil nessa parte? Eu acho difícil quando você tem que fazer a junção entre esse traço grosso e uma curva. Então, ali, quando ele termina, quando o traço grosso termina, por exemplo, nesse H, no final, para fazer esse traço grosso, é super fácil. Agora, para juntar o grosso com a curva de um traço fino, aí dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que deixar aquilo muito sutil, você tem que deixar que era fina e ela vai engrossando, e aí você tem que fazer aquilo de uma forma bonita, que não fique marcada, que não fique torto, que não fique fora de harmonia, que não fique fora de sintonia daquela palavra. Então, tudo tem que parecer harmônico, tudo tem que parecer que aquilo foi feito com uma caneta brush, né, realmente. Mas não foi, então você tem que dar esse efeito nessas palavras cursivas. Então, ali eu sofro um pouquinho para juntar essa curva mais grossa com o traço mais fino. Mas tudo bem, às vezes a gente dá uma engrossadinha ali no traço fino, tá tudo certo, ninguém repara, fica tudo lindo. E aí eu vou terminando aí minha última palavra cursiva. Então eu geralmente tenho o hábito de fazer letras iguais, eu faço elas de uma vez, né? Por exemplo, a primeira palavra, né? With not. Com when, eu usei a mesma fonte, então eu faço elas para não perder um pouco o ritmo do que eu tô fazendo ali. Para fazer a interrogação, eu também usei o sistema de quando o traço desceu, engrossar. Então, ali eu engrossei toda a volta. E nos finaizinhos, eu fiz uma brincadeirinha de engrossar um pouquinho. Para fazer a bastão mais grossa agora, eu fiz, né, ali com o lápis, com a lapiseira, né? O rascunho de onde eu queria que fossem minhas bolinhas, depois eu passei a caneta por cima e agora eu vou preencher essa letra. Então, essa técnica de você usar preenchimento com bolinhas, ela dá um efeito muito bom na letra, ela dá um efeito bem divertido, né, na letra que você tá aquela letra toda preenchida, né, para não ficar aquele blocão preenchido de preto, né? Então você usa essa bolinha ou você pode usar coraçãozinho, estrela, o que você estiver afim basicamente.
Então, ele faz, né, o que você quer desenhar ali dentro, e aí você contorna e preenche depois. Pode ser feito depois do preenchimento? Pode. Temos caneta Posca para fazer isso? Não temos. Então, a gente utiliza o método tradicional, que é de fazer as bolinhas e depois contornar. Eu até tenho uma caneta branca, da Uniball, mas eu não acho que o branco dela fique tão branco em cima da caneta preta. Eu acho que ele fica mais pro lado de cinza do que pro lado do branco. Então eu não gosto muito de utilizar a caneta branca em cima de um fundo preto, né? Um fundo colorido da caneta preta. Eu gosto mais de fazer assim. Antigamente eu fazia uma coisa muito errada, que era fazer as bolinhas muito pequenas. Então eu achava que quanto menor a bolinha seria mais delicado ou coisa do tipo, e não é assim que funciona. Então hoje em dia eu faço essas bolinhas maiores, né? Eu poderia até fazer maior do que eu fiz, mas eu não faço mais as bolinhas tão pequenas como eu fazia antes. Isso também é tanto para combinar com o tamanho da letra, tanto para ter destaque também, porque às vezes você tem um trabalho e o trabalho não é visto da forma que você planejava. Então agora eu vou finalizar o meu lettering, então eu vou aí dar um pouquinho de cor para ele. É claro que você pode deixar ele todo no preto, já fiz muitas artes só na caneta preta, fica bonito também. Mas eu achei que esse lettering precisava desse detalhe colorido. Então antes de começar a colorir, eu vou colocar nessa arte, para que eu não colocasse uma cor e depois quisesse combinar com outra e eu me arrependesse depois. Porque depois que você já colocou a cor no papel, é essa que vai ser, né? Então, eu já tinha escolhido, então eu coloquei uma cor para cada sombra, né? Já que eu fiz esse efeito. E aí, depois eu quis dar um pontinho de luz preenchendo as bolinhas. Poderia ter deixado as bolinhas brancas? Poderia. Mas eu achei que um pontinho de luz a mais, eu acho que esse contraste do amarelo com o rosa e o verde ficaria bonito. Então, foi isso que eu fiz.